quis contar, ficou tímido. Mas depois ele conta, aqui lá da oferta das primícias, porque ele tem que contar de forma cômica, aí o tempo não dá. Meus irmãos, então vamos lá. Eu mostrei para os irmãos, na última mensagem, as características, então, dessa fé. E a Bíblia sempre nos chama a atenção sobre nós, então, aprendemos a definir muito bem espiritualmente o que é o que. Então, o que é fé? O que é fé? A Bíblia traz uma definição de fé. Fé não é sensação, fé não é apenas emoção, pode estar envolvido, mas a fé ela não se baseia nisso. Mas a fé ela está centrada numa coisa, fala comigo, convicção. A Bíblia diz que fé é certeza. Fé é aquela confiança que você tem que vai dar certo. Apesar de todo o cenário, às vezes mostrando todas as improbabilidades, enfim. Fé, a outra característica dela é quando eu decido confiar no caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus não mente, que Ele não é como o homem e Ele também não é filho do homem para que minta. Então, irmãos, a fé nos leva a confiar em um Deus que não mente. Ele não mente. E isso nos leva a viver numa confiança e em descanso. Fé também é confiar, querido, não no que se vê, mas numa palavra que Deus libera. Quando Deus nos dá palavra, quando Ele coloca no nosso coração. Deus tem uma maneira muito peculiar de falar comigo. Dificilmente Deus fala comigo por profeta. Por quê? Porque todas as vezes que um profeta vem até mim, eu ponho à prova. E ponho à prova, e ponho à prova, e ponho à prova. E se o profeta é uma pessoa reprovada diante de Deus, irmão, aquilo para mim eu ponho em outro plano. Mas, muitas vezes, como que Deus fala comigo? Irmãos, eu estou em um momento orando, buscando, e naquele momento que eu me silencio para ouvir a Deus, porque a oração envolve dois momentos, tá bom? Porque tem gente que acha que orar é falar o tempo todo, tagarelar e falar e correr a lista. Tá ótimo, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a quietude, para você ouvir. Amém, irmão? Você já aprendeu a ouvir o seu corpo, por exemplo? Tem gente que não sabe ouvir nem o corpo, porque ele não consegue ficar quieto e em silêncio. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa agitada, mas algumas coisas desencadeiam em mim, por exemplo, ansiedade, e não é comigo. Eu estou quietinho dentro do avião, quietinho, irmãos. Estou lá de boa, não estou pensando em nada negativo. Mas se o comissário, ou se alguém começar a dizer, tem alguém passando mal, eu já começo a pensar assim, meu Deus, será que sou eu? E aí, o que eu faço? Eu tenho, assim, as minhas leituras. Aí eu começo a respirar mais profundo, a centrar minha mente, a falar, cara, examina o seu corpo aí, olha, vê se é você, vê se tem algum caminho mal aí acontecendo. E aí eu, não, tá certo, não é comigo não, tá tudo certo. No último voo que eu estava com a Genesi, uma pessoa passou mal. E voo internacional é longo, irmão, em cima do Atlântico. E essa pessoa passando mal, eu falei, meu Deus, que isso não pegue em mim, pai. A pessoa estava com uma crise de ansiedade muito grande, muito grande. Mas, amado, então nós precisamos aprender a confiar na palavra, na providência e a ouvir. Então, como que eu ouço o Senhor? Às vezes eu não vou ouvir Deus no meio. Querido, olha, de toda a agitação que está acontecendo, nós vamos ouvir exatamente, olha, quando nós nos apegamos e conseguimos deixar isso descer para o nosso coração. E também o que mais é fé? Porque se fé não é sentimento, se fé não é só apenas sensação, ela está baseada numa certeza. A fé é uma exigência de Deus. Então, tem pessoas que não reconhecem isso. A fé é uma exigência de Deus para que eu e você possa se relacionar com Ele.
Amém? Por exemplo, quando você se casa, qual que é o voto que você faz? Qual que é a exigência? Número 1. Fidelidade, sim ou não? Prometo ser fiel. É uma exigência dentro do relacionamento. Fidelidade. No nosso relacionamento com Deus, Deus exige fé para nos relacionarmos com Ele. E aí eu quero entrar com você, então, agora, nessa mensagem de hoje. A fé ela não pode ser desvalorizada pela igreja, pelos irmãos. A fé é o instrumento que nós temos, então, de vivermos o melhor de Deus. Então, vamos ver o que está em Hebreus 6 aí, está no segundo slide, quem estiver me acompanhando. Aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Está aí registrado em Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, a palavra impossível, irmão, é muito forte. Pode ser, né, que não atentamos verdadeiramente para o que está escrito, mas não há como agradar a Deus sem fé. Nós acreditamos que todo crente deseja agradar a Deus. Entretanto, irmãos, sem fé, isso é impossível. Pastor, mas eu faço boas obras. Sem fé, elas são entulho. Pastor, eu ajudo o próximo. Se for, irmão, sem fé, também isso é só plataforma, é só discurso. E a gente está vivendo um momento muito sério, porque as pessoas não pensam primeiro sobre fé, elas pensam primeiro no que veio. Você pode ver que quando tem uma tragédia, por que junta aquele tanto de gente, irmão, para concorrer, para socorrer a tragédia? É porque tem fé? É porque tem um desejo muito mesmo nobre diante de Deus, de ajudar o próximo? Ou é porque aquilo rende, de alguma forma? Rende like, rende seguidor, rende mídia, rende divulgação. Sabe, em toda tragédia, a gente começa a ver isso. Sabe, porque nas tragédias, isso dá palco. Mas e as tragédias silenciosas que nós acompanhamos diariamente, irmãos? Olha, dioturnamente, de pessoas que não têm o que comer, que não têm remédio, que não têm talvez o que vestir. Essas pessoas ficam anônimas, elas ficam longe dos holofotes. E sabe quem que precisa às vezes atender isso? Aí mostra a importância da igreja e do povo da fé. É o povo da fé, é o povo de Deus, é o povo que crê, é o povo que vai, irmãos, onde as pessoas estão. É por isso que a igreja precisa estar em todos os lugares. Amém? E a outra coisa é que a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Então, aqui reforça a importância da fé. Ele reforça, irmãos, ele diz para nós que somos cristãos, ele diz que andar com Deus é uma caminhada de fé. Amém? Não é uma caminhada clara em tudo. É uma caminhada de descanso. Então, por que eu e você deve valorizar a fé? Se estiver me seguindo, eu já estou lá no 4, viu? Irmãos, porque a fé, ela fala de uma batalha. E que batalha que é? A vida espiritual. Sabe, a vida espiritual, ela é uma batalha. E nessa batalha, é impossível que você viva essa vida sem fé. E qual que é o contraponto? A fé que nos leva para um caminho de vitória, e a falta dela sempre nos deixa num lugar de derrota. E existe uma tríade no mundo espiritual que milita contra a vida do crente, que milita contra a sua vida, que milita contra a igreja. Que tríade é essa? Primeiro, qual é? A carne, o mundo e quem mais? O diabo. Irmão, o diabo, ele nunca vai ser seu amigo. Nunca, nunca. Ele pode até se fazer, como ele se fez de anjo de luz, mas ele não é. E essa batalha, irmãos, deixa eu dizer algo para você, ela é constante, ela é ininterrupta, ela não para. Você pode até achar que tem dias que você merece descansar, mas não para, porque ou é a carne, ou é o mundo, ou é o diabo.
Aí no slide 5, nós vamos ver aqui que existe um mecanismo, né, para nós vencermos. Como que se vence a carne? Como que se vence a carne? Primeiro, santificando. Amém? É você entendendo que tudo que não provém de fé, tudo que macula a fé, tudo aquilo que te acusa, domina, a má consciência, irmão, ela fortalece a carne. Então, quando nós nos santificamos, nós estamos dando passo para a nossa fé, então, ela ser valorizada e ela ser também operosa. Então, a carne, ela está ligada à natureza pecaminosa, e é ela que nos faz pecar. Paulo está dizendo para nós que se nós não quisermos pecar, precisa andar por fé e pela fé. Ou seja, tudo que vamos fazer deve ter sua origem na fé em Deus e também na sua palavra. O outro mecanismo aí para a vitória. Irmãos, o mundo é um lugar de superação. A gente precisa superar. Eu já disse isso daqui em outra palavra. O que é superar? É quando você vence, mas vence com sobra. Vence, querido, de uma maneira tão legítima que você está pronto para mais uma etapa, para mais uma jornada. E qual que é o instrumento que nós temos então para vencer o mundo? Está aí dizendo, olha, esta é a vitória que vence o mundo. O que é a igreja? A nossa? Qual que é a vitória que vence o mundo? Não é só a sua fé, é a nossa fé, é a fé da igreja, é a fé do povo. É por isso, irmãos, veja, o que mina a fé na igreja? Mundanismo. E nós estamos vivendo um momento também peculiar na história, em que pese muitos movimentos estarem voltando para as origens, voltando para o lugar de adoração, de santificação, um movimento aqui e acolá, a gente vê tempos, então, de avivamento em universidades, em escolas, mas em que pese isso, uma enxurrada realmente de coisas mundanas, de pensamentos, de filosofias, isso tem seduzido a igreja, seduzido os crentes, o clamor de muitas coisas. Irmãos, e o mundo, ele é muito sedutor, é muito. Porque no mundo, irmãos, tem muita coisa para nos seduzir. Porque tudo aquilo, irmãos, que o mundo, ele oferece, a princípio parece bom, mas ele sempre está apontando para uma coisa, hedonismo. Você sabe o que é hedonismo? É quando o seu prazer está acima, olha, de tudo aquilo que importa. Se te dá prazer, você faz. Se te dá prazer, você vai. A gente estava falando aqui numa reunião de líderes, né, que tem muita gente que ele está na igreja, ele gosta da igreja, ele ama a igreja, mas desde que não tenha algo na agenda dele que concorra, que dá mais prazer para ele. Sabe, então o hedonismo é quando o prazer ele começa a ditar, querido, as suas decisões. Bom, mas a palavra diz então que é pela fé que nós vencemos. E o diabo, como que se vence? Usando também o escudo da fé que está em Efésios capítulo 6, com o qual nós podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmão, olha aqui para mim uma coisa muito importante. O diabo ele não está tão interessado com os pecados que você comete. Ele tem um interesse, é aqui na sua mente. Como que você concebe e como que você pensa das coisas que são pecado diante de Deus. Ele só quer que você tenha conforto. Assim como ele fez com Eva, distorcendo a palavra, ele só quer que em certos momentos a sua mente seja enganada, olha, para que seja dominada por pensamentos que não provêm de Deus. Sabe, então, ele tentou roubar de Jesus a autoridade, tentando Jesus, falando para Jesus coisas boas, dando fama, dando poder, dando dinheiro, dando para Jesus
aqui no mundo coisas que todo homem desejaria: poder sobre reinos. Olha, se você prostrado me adorar, você está vendo todos esses reinos aí, eu vou dar para você. Você vai estar sobre eles. Irmãos, às vezes isso é muito tentador, sabe? Porque são coisas que, quando o diabo nos tenta, talvez é algo que você nunca imaginou ter. E de repente ele vem e diz: olha, eu tenho um meio para você acessar isso. Então o diabo ele é muito astuto. Ele vai te oferecer algo que parece uma grande vantagem, mas no final das contas ele te engana e te coloca numa situação muito perigosa. Então, como que eu preciso me portar com relação ao diabo? Me protegendo, principalmente, de que tipo? Irmãos, das suas insinuações. O diabo, ele é um agente, olha, muito sedutor, e ele lança insinuações, ele insinua, e uma vez que isso ganha espaço, as mentiras são fortalecidas na mente e no coração. E aí eu poderia abrir aqui, irmãos, vários exemplos, mas nós não temos tempo para isso aqui. Mas presta atenção nisso, irmãos. Muitas vezes, quando nós paramos, desistimos, desanimamos, é o diabo que insinua: olha, talvez chegou a hora de parar, talvez chegou a hora de desistir. Então, nós precisamos contrapor a Satanás. No próximo slide, nós vamos contrapor duas coisas: vida plena e vida medíocre. Porque é impossível experimentar da plenitude de Deus sem fé. Então, sem fé, a pessoa ela sempre vai viver, querido, olha, uma vida abaixo daquilo que Deus tem. É a fé que destrava as coisas nos céus. É a fé, querido, que liga as coisas aqui na terra também, lá no céu. É pela fé. Então, a maioria de nós vivemos aquém, irmão, daquilo que Deus planejou. Existe uma figura muito comum no nosso meio, que é a do mendigo espiritual. Sabe, às vezes representa o tipo de vida que nós vivemos. Temos mesa farta, mas vivemos mendigando bênçãos de Deus. Temos tudo. Temos todas as possibilidades, todas as palavras, mas nós oramos, olha, com uma identidade às vezes distorcida. Sua identidade está baseada em 3 palavrinhas só. Qual é? Ih, tem gente que já esqueceu. O que você é? Filho de Deus vive pela fé? Irmão, qual que é a sua identidade então? Muito bem. É isso daí. Como que eu posso então, irmãos, experimentar da plenitude de Deus? Tendo as coisas claras. Fé é certeza, é clareza. Sabe, irmãos, não sendo confundido. Olha o que a palavra diz em Romanos: todo aquele que nele crê não será o quê? Nada de baba de calango. Sim ou não, irmãos? Ó, conversinha fiada de Satanás, do mundo. Irmão, que bênção é andar fora de confusão. A pior coisa é viver uma vida confusa, uma vida, irmãos, agitada. Então, muitos se desesperam não sabendo o que fazer e nem para onde ir. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Entretanto, irmãos, a palavra, então, ela nos mostra que nós não seremos confundidos se nós depositarmos a nossa fé também no Senhor. E a outra coisa importante que nos leva a ter vida plena é descanso. Amém? Descansa aonde? Na alma. Você já observou que você pode ir para a praia, você pode ir para qualquer lugar do mundo, lá para a Índia, irmão, e ficar lá em meditação, em meditação, em meditação. Isso talvez não traz descanso para a sua alma, porque a sua alma descansa quando ela tem uma certeza. Então, em tempos difíceis, tempos de tribulação, nós precisamos buscar uma paz que excede todo entendimento. Ela vem de onde?
De onde que vem essa paz? Ela vem de Deus, irmãos. E que bênção então saber, olha, que para ter vida plena, Deus me dá descanso. Então, o salmista, ele declarou que a sua alma estava abatida, mas quando ele se voltou para Deus, a cura dele veio. Tem uma canção que a gente cantava muito, ela dizia assim: alma cansada, espera em Deus, porque Ele vem e Ele vai te atender. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Então tem alguma coisa hoje te angustiando? Tem alguma coisa hoje te inquietando? Sabe, tem alguma coisa hoje, olha, te cutucando? Porque pior do que problema é aquilo que está avisando que vai virar problema. Porque quando tem problema, nós vamos atrás. Mas quando não é um problema ainda, a gente deixa a fila. Aí vai virando uma fila de coisas, olha, batendo na porta. É uma continha que não pagou, é uma continha que está atrasada, é uma conversa que não teve, é um desentendimentozinho que foi indo para debaixo do tapete, é um sentimentozinho que eu não sei como lidar com ele. Olha, é um relacionamento problemático. Irmãos, às vezes isso ainda não é um problema, mas quando você soma, ele já está muito maior do que um problema que você está enfrentando. Entende? E a sua alma fica pesada, a sua alma fica abatida, a sua alma fica, irmãos, debilitada, sabe? Então, nós temos esse artifício da fé. A fé nos leva para um lugar de vitória, onde eu e você pode receber descanso e uma paz que excede todo o entendimento. E é engraçado que quando nós encontramos pessoas que têm esse tipo de paz, nós a criticamos. A gente olha e fala: nossa, a pessoa está dopada de remédio. Não é possível que essa pessoa não está desesperada com o que está acontecendo. Irmão, tem gente que aprendeu a viver em paz em Deus, amém? E isso é possível. Você quer para a sua vida? Amém, irmão. Então, olha, aprenda isso, viva isso, no nome de Jesus. E quais os benefícios, então, que a gente tem de usar a fé? Aí, eu vou mostrar para você. O primeiro deles, Mateus 21, 22. Quando eu e você usa a fé, você ora de uma maneira eficaz. Você tem resposta na sua oração. Mateus 21, 22 diz: e tudo quanto pedirdes em oração, ainda bem que vocês completaram com crendo. Não é só pedir em oração? Depois da vírgula tem o quê? Crendo, recebereis. Postura de fé, irmãos. Ato de fé. Sabe, então, uma das carências hoje do povo cristão é perseverança na oração. Uma das razões que normalmente são apontadas a falta de resposta de Deus é também a falta de uma constância na oração. Jesus declarou que se as nossas orações forem feitas com fé, a resposta virá com certeza. Irmão, e oração com fé é aquela que você se entrega, que você se rende diante de Deus. Então, amado, aprenda que não é tanto o que você fala, mas é como que você se porta. Amém? É crendo, é sabendo, sabe? É sabendo, é esperando realmente e colocando em Deus. Então, isso é uma bênção quando eu e você aprende a usar a fé. Outra coisa que eu experimento é um fluir de Deus dentro de mim. Sabe, um rio de água viva fluindo, né? Fluindo. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir o que, igreja? Jesus está afirmando, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, que haveria de vir, sabe, sobre nós. Mas, apesar da maravilhosa promessa, isso depende então, querido, olha, de eu e você colocar a nossa fé. A sua fé tem muito valor, você tem que cuidar dela. Irmão, cuida da sua fé.
Você cuida de tanta coisa. A irmã cuida da unha. A irmã separa tempo para ir no salão. Sabe, arrumar o cabelo, a sobrancelha. Sabe pigmentar. Irmãos, cuida da sua fé. Os irmãos vão à academia. Tem uns que estão indo mais para o churrasco, né? Mas os irmãos vão para a academia, cuida do corpo. Sabe, querido, preste atenção numa coisa. Você valoriza aquilo que você guarda, amém? Se você valoriza a saúde, você cuida dela. É ou não é? Se você valoriza a paz, o que você faz? Irmãos, coisas para ter paz. E tem coisas, querido, que tiram a nossa paz. E aí você tem que ir lá e tomar uma atitude. Não fique sem paz. Eu pedi o pintor para pintar lá a parede do meu quarto, que manchou e etc. Irmãos, ele foi lá e passou uma tinta. E eu liguei para ele depois, eu falei, cara, o que você fez no meu quarto? Está fedendo cocô de cachorro. E eu saí caçando sapato, procurando, até que eu comecei a cheirar as paredes. Eu falei, meu Deus. Aí liguei para ele, poxa, pastor, pois é, eu usei aquela tinta aí que estava usada. Irmãos, eu não dormi de noite. No outro dia eu levantei cedo, fui lá e comprei uma outra lata de tinta e passei, aí eu dormi. Amém, irmão? Querido, você precisa aprender a cuidar também das coisas que roubam a sua paz, que minam a sua fé, sabe, que está matando a sua crença, a sua vida espiritual. E às vezes você está achando que é falta de um culto efusivo. Não, irmãos, às vezes é falta de autocuidado. Porque o pastor não pode cuidar de tudo da sua fé. Irmão, o pastor pode te incentivar, pode orar e etc. Mas tem coisas que é só você que pode fazer. Tem oração que é só o seu joelho que vai resolver. Amém, irmãos? Expulsar demônio é com o pastor. Mas, irmão, expulsar o que está dentro do seu coração é a sua oração, às vezes mesmo, que precisa vir diante de Deus, orar e falar, Senhor, tira de mim toda perturbação. Porque a promessa de Deus aqui, qual é, irmãos? Vai fluir o que de dentro de você? Ah, não é um rego? Ah, irmão, são rios, irmãos, rios, é a abundância de Deus, amém? Se você buscar com fé, Deus está prometendo o que para você? Irmãos, isso é mover de Deus, amém? Terceiro, porque é só pela fé que eu deixo um legado, amém? Eu já estou caminhando para o final, irmãos, aqui, no nome de Jesus. Você está comigo? Ah, então eu vou terminar, já que você está comigo aqui, está de Deus. Se eu falei para você de não viver uma vida medíocre, para viver uma vida plena, legado está falando de influência, de uma vida com significância ou uma vida insignificante. Legado é muito falado hoje, mas, irmãos, presta atenção, todo homem tem no íntimo do seu coração, mesmo que muitas vezes não perceba isso, um desejo de ter uma vida marcante, que deixe um legado, uma história para ser contada. E esse é o desejo de Deus também para nós. Não nos cansamos de dizer que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Levanta a sua mão então para o céu e fala, Deus tem um propósito nobre para a minha vida. Ô irmão, isso é verdade, querido, não é frase de efeito. Não é frase de efeito. Sabe, nós queremos viver isso. Então, irmãos, preste muita atenção. Viver uma vida de significância é pela fé. E aonde eu preciso impactar, vamos primeiro começar pelos lugares certos. Primeiro pela família. Amém? A sua fé primeiro precisa atingir também a sua casa, a sua família. Eu não estou dizendo, irmãos, de você se sentir culpado se o seu povo não se converte. Eu estou te falando de influência. Na minha família, eu influenciei minha irmã mais nova, a minha irmã do meio, e os outros eu influenciei indiretamente, mas esses
Esses sim foram, caminharam para o caminho. Tem meu irmão mais velho, que eu vivo pelejando com ele, orando. Pensa num sujeito, irmãos, que ele testa os frutos do Espírito na vida da gente. Mas amém, está lá. Quando a coisa aperta, ele volta lá para o irmão que é pastor. Ora aí para mim, mano. Fora outros socorros que ele pede. Então não estou te dizendo, irmãos, que você é responsável pela conversão das pessoas da sua família. Não, só é necessário que elas te vejam como uma pessoa de fé, com uma fé em Deus, capaz de revelar a elas também um caminho de possibilidade quando o Espírito Santo de Deus tiver um encontro com essas pessoas. Você está entendendo, meu irmão? Então, querido, influencie, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Então, isso é influência. Influência também, irmãos, na sociedade, nas nações. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Romanos 4:18. Então nós podemos exercer uma influência ainda maior. Mas, irmãos, preste atenção numa coisa. Quando eu e você vive pela fé, a gente começa a manifestar, a revelar a glória de Deus pelas obras que Ele faz, as maravilhosas obras que Ele tem, essas maravilhas, os testemunhos que a gente ouve aqui. João 4:12 diz: aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores. Cremos mesmo, irmão, nesse texto? Já imaginou que legado podemos deixar se cremos em Jesus como Ele falou? Podemos fazer tudo o que Ele fez. Isso é muito forte. Amém? Fala comigo assim: Jesus é a minha referência. Jesus é o meu quadro de possibilidades. Naquele filme, As Férias da Minha Vida, a moça ela vai lá e cria um quadro de possibilidades para ela. Tudo que ela quer fazer antes de morrer. Irmãos, quando eu olho para Jesus, eu posso olhar e Ele está dizendo que as obras que Ele fez, eu também posso fazer. Aquilo que Ele venceu, eu também posso vencer. Irmão, aquilo que Ele suportou, tem um caminho também para que eu possa suportar. E eu quero fechar com você então, falando do maior inimigo, então, da fé. Maior inimigo, a incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Até aqui fica tudo muito claro, que a fé deve ser valorizada ao extremo. Ela tem que ser guardada. E mais ainda, a gente quer mostrar para você, aqui nos cultos, no dia a dia, irmãos, como valorizar essa fé. Amém? Para que ela aumente cada vez mais e diminua cada vez mais a incredulidade. E aí nós temos esse exemplo lá de Mateus capítulo 13, verso 58, que as pessoas não experimentaram os milagres de Jesus. E não é que Ele não quisesse fazer, sabe? Não é que Ele não quisesse fazer. Diz lá assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa do que, igreja? Da incredulidade deles. Então, lê o que está no slide. O que a incredulidade faz? Ela bloqueia o mover de Deus. Amém? Pode passar, eu acho que está mais à frente. Não, está para trás então. Aqui, mais um para trás. Aqui, isso. O que a incredulidade faz? Ô irmão, quando nós somos incrédulos, nós estamos limitando o que Deus pode e quer fazer. E lá também em Hebreus 3,19, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar.
E todos já conhecem muito bem a história aí dos espias. Por causa da incredulidade, irmãos, muitos não entraram. Então, vamos brincar de fazer diagnóstico espiritual? Passa aqui agora, no nome de Jesus. Diagnóstico espiritual. Se você observa vida de derrota, vida medíocre, vida insignificante, qual que é a causa provável? Ô, irmão, isso aqui não é uma acusação, não é para você ter peso, mas é para você se avaliar e dizer: talvez seja possível que eu esteja passando por momentos na minha fé que eu não estou crendo como Deus espera. Mas se você deseja vida de vitória, vida plena, o que você precisa exercer? Fé. Fala comigo assim: fé é uma escolha. Ô, irmão, você pode escolher. Você pode escolher ter fé, você pode escolher crer, mas você pode escolher duvidar. É por isso que a fé aí, ela vai te levar para um lado ou para o outro. Mas eu preciso de fé. Eu preciso de fé. A causa provável de algumas coisas na minha vida, irmãos, não acontecer, é porque talvez eu precise de mais fé. E você não precisa se sentir condenado. Dizer: ah, pastor, não tem fé, então está tudo perdido. Eu vou te lembrar de um episódio de um homem que tinha fé, queria a cura do seu filho, mas ele é honesto com Jesus. E ele chega para Jesus e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Você quer aumentar a sua fé nessa manhã? Se põe de pé, no nome de Jesus. Se põe de pé, para a glória de Deus. Irmão, agora esse é seu momento. Eu vou dar 5 minutos para você orar, para você exercer fé. Como eu disse, todos os domingos, aqui nós vamos estar falando de fé e você vai pôr em prática, no nome de Jesus. E se você está precisando de mais fé, em alguma área, em alguma circunstância da sua vida, você vai orar agora e vai falar com o Senhor, porque Deus tem bons planos para a sua vida. E a sua falta de fé, às vezes, pode estar te roubando, querido, dessa realização. No nome de Jesus, feche os seus olhos.